Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou trazer para vocês hoje uma mensagem da espiritualidade. Separei para vocês 4 opções. A primeira opção é o tigre. A segunda opção é a coruja. A terceira opção é o corvo. E a quarta e última opção é o lobo. Antes de vocês escolherem uma das opções, pausem o vídeo para vocês olharem bem, ver qual dessas cartas está chamando mais a atenção de vocês. Se vocês sentirem que mais de uma opção os agradou, pode ficar à vontade a escolher, porque quanto maior as informações, as mensagens que vocês receberem, vocês conseguem melhorar e buscar evolução em suas vidas diante das situações que vocês estão vivenciando. Então eu vou dar início por aqui, começando com a carta do tigre. Muito bem, para todos vocês que escolheram aqui a carta do tigre, vocês têm um espírito muito valente, um espírito de extrema força, e com vocês caminham uma espiritualidade muito divina, uma espiritualidade que possui muito conhecimento, fala dos mentores, fala das divindades, que ajuda vocês nesse caminho evolutivo e inclusive traz para vocês o entendimento sobre todas as situações que vocês vêm vivenciando. É uma energia de extrema potência e encorajamento para enfrentar os desafios que o planeta Terra impõe, que são as tribulações, as expiações. Vocês têm uma energia do próprio espírito que eleva vocês a um nível muito maior. É uma sagacidade tremenda. Com o divino feminino desperto, permite a vocês uma intuição muito profunda, uma intuição que é capaz de se conectar com vários níveis de espiritualidade, uma intuição que é capaz de sentir no outro quando algo não está indo bem, uma intuição que inspira compaixão, benevolência e atos de amor fraternal. Com o espírito que vocês têm, vocês conseguem atravessar qualquer barreira que esteja impedindo vocês de avançar, mas precisa resgatar a confiança, a espiritualidade está dizendo, precisa resgatar a confiança, que muitos aqui acabaram perdendo por não conseguir utilizar da própria essência, do próprio espírito, que é forte, que é valente, para lidar com situações que causam tribulações. Então o espiritual, ele diz a vocês para se desconectarem desses desafetos, para se desconectarem dessas energias que foram causadas de forma negativa em suas vidas, para que vocês libertem essa essência e deixem ela fluir da maneira como deve ser. Vocês estão sendo levados aqui a explorar seus desejos, a estudar a respeito das coisas que vocês querem obter. E isso só vai aprimorar o intelecto, trazer ali uma maturidade emocional e tornar para vocês as coisas mais fáceis de ser compreendidas aqui.
vocês estão passando por um momento que esse momento, por mais que para vocês não pareça muito seguro, as coisas que estão acontecendo, as pessoas que vocês estão lidando, por mais que não pareça muito seguro, a divindade, aquele que cuida de todos nós, aquele que criou este universo, ele está junto a ti, fazendo com que você passe por essa lição e que dê importância, pois essa lição de hoje, ela vai servir para uma situação a futuro. Então, a espiritualidade quer que vocês saibam que sejam os enfrentamentos que vocês estejam passando, sendo as situações que vocês não estão conseguindo lidar neste exato momento, que vocês estão tendo um suporte divino, vocês não foram deixados de lado, vocês não foram esquecidos, e que vocês, com a lição de agora, isso vai resultar para vocês em uma situação que se desenvolverá no futuro. Porém, a lição já foi aprendida. Compreenderam? Agora é o momento de desafio, é o momento de lidar diretamente com uma pessoa, lidar diretamente com uma situação de vida. Só que vai ser aprendida uma lição no momento presente e a futuro essa lição ela vai servir para uma situação importante. Então, tudo isso que vocês estão experienciando, procurem ver o lado positivo. Eu sei que quando as pessoas elas estão passando por necessidade, por muitas vezes pela falta, pela carência, quando você fala pensa positivo, dificilmente essas palavras vão entrar no ouvidos e essa pessoa vai absorver e começar a agir de forma altruísta. Mas aqui a espiritualidade diz, por que pensar positivo? Porque se vocês continuarem se cobrando, se autopunindo, se autocriticando, a lição não será aprendida, o que precisa ser desenvolvido não será desenvolvido, e o que vai restar dessa situação é, muitas vezes, um aborrecimento, uma mágoa, e pode, lá na frente, onde não iria acontecer mais, pode, lá na frente, essa lição voltar novamente, porque o aprendiz, ele precisa aprender. Aqui fala muito também sobre o quanto é importante que vocês despertem o seu lado interno aqui. Muitas vezes, quando principalmente pessoas que carregam esse espírito de valentia, esse espírito de sagacidade, são pessoas muito intensas. Então, muitas vezes as pessoas que vocês lidam não sabem entender essa personalidade, não sabem entender esse espírito, não sabem entender suas razões, não sabem entender os seus motivos. E podem sim criar ali alguns pré-julgamentos, mas todos estão sujeitos a esses pré-julgamentos, seja em qualquer situação de suas vidas. Mas a espiritualidade não quer que vocês perdam essa essência intuitiva, essa capacidade de escutar Deus dentro de si, essa capacidade de transmitir a palavra, seja de Deus, seja dos seus guias, essa profundidade de conseguir dizer a coisa certa no momento certo para aquele que precisa. Porque quando vocês se aceitarem dessa forma e vocês perceberem que a sua essência está desperta, tudo o que vocês necessitam, tudo o que vocês precisam, tudo o que vocês querem em suas vidas, começa a se manifestar diante aos seus desejos. Então é muito importante manter a mente otimista.
Uma das coisas aqui que podem estar atrapalhando vocês neste momento presente é não saber se posicionar, não saber pôr limites diante algumas circunstâncias aqui. Diante algumas circunstâncias. Isso está tomando muito da energia de vocês, porque lembra que eu falei, a intensidade aqui, a sagacidade, a vontade do querer, a entrega total. Isso é muito bom, mas isso é bom com as pessoas certas, isso é bom em locais, em ambientes certos. Mas quando você faz isso, coloca essa intensidade aonde não há reciprocidade, você se machuca. Vocês se machucam, vocês se frustram, vocês desanimam, vocês entram numa insatisfação. Então, a espiritualidade, ela diz que é importante para vocês que vocês estabeleçam ordem, seja em seus lares, seja em suas casas, seja em suas relações, mas não uma ordem no sentido de arrogância, no sentido de ferir o outro, mas saber se impor e também saber dizer não. É importante que nesse período vocês tomem consciência da necessidade que vocês têm neste momento de cuidar de si, de se priorizar. Porque o que ocorre aqui? Vocês estão passando por situações onde vocês estão lidando com a família, com os amigos, às vezes com a vida laboral, estão em busca de oportunidades. Só que vocês não estão concentrados. Vocês não estão concentrados nos seus objetivos, no que vocês buscam de fato, na sua prioridade, do que está vindo de dentro de vocês. Porque vocês ficam se distraindo, sempre ali resolvendo o problema dos outros, sempre dando ouvidos para o que o outro diz ou para o que o outro pensa, e esquece de si. Esquece de si. Chegou o momento dessa nutrição intensa que vocês colocam nos outros, vocês começarem a nutrir a si mesmos, a se acolher, a saber o momento de descanso, a saber o momento de ida, a saber o momento de sair, a saber o momento de se retirar. É importante que vocês dediquem mais tempo para as suas prioridades neste momento presente, para que as coisas se realizem. Porque o que acontece aqui? Grupo 1. Se você não estabelecer esses limites, você não vai aprender a lição. Lá na frente, toda essa falta de limite que você não colocou vai vir contra você. Às vezes pessoas, às vezes ambientes. E aí você se pega ali dominado ou dominada pela situação. Então é muito importante que vocês estabeleçam as suas prioridades. Porque vocês podem até terem sucesso, mas vocês podem perdê-los na mesma proporção por não estabelecerem esses limites. Então é muito importante para vocês que vocês tenham esse maior carinho. Aqui existe aquela intuitividade profunda que ainda os ajuda ali na orientação de falar, olha, agora não é momento de resolver isso, olha, agora não é momento de ter que lidar com isso. Agora é momento de você parar, mirar ali no seu objetivo e começar a trabalhar, estudar para melhorar essa situação. Só que aqui vocês podem estar lidando com pessoas muito complicadas. Pessoas que estão desestabilizando vocês. Por isso é importante a praticidade, por isso é importante a lógica nas coisas. Porque se você não mantém a lógica sobre as situações, se você não utiliza ali a sua inteligência, você fica vulnerável para enganos, para manipulações. Então é muito importante aqui para vocês que vocês também utilizem da lógica para tomar certas decisões, porque a partir disso vocês obterão conquista.
Vocês vão obter estabilidade, um início estável. Então, quando fala sobre estudar situações, você pode ser uma pessoa que está buscando um trabalho, não está conseguindo, né, passar numa entrevista, não está conseguindo ali, até mesmo por indicação, conseguir um trabalho. E a espiritualidade fala, estuda a situação. Às vezes existem questões ali que você precisa alterar, modificar. Um currículo. Se você tem um perfil profissional, talvez também precise modificar. Porque existe a necessidade de reajustes. Às vezes alguém vai dizer, não, seu perfil está incrível, o seu currículo é assim mesmo, mas na verdade você tem que adaptar o teu currículo nos tempos atuais, diante ao que a empresa está esperando. Se não tem essa atualização, você não é escolhido, você não é escolhida. Muitas vezes uma dedicação demais aos filhos ou aos relacionamentos e acaba esquecendo aí de nutrir outras áreas da vida, como as finanças, sua estadia. Então tem que saber equilibrar. E não quero falar assim, não vou dizer sim. Por mais que eu ame essa pessoa, por mais que eu queira o bem dessa pessoa, eu dizendo não também estarei ajudando essa pessoa para ela ter um caminho melhor, para que ela também se desenvolva. Porque não tem coisa pior do que você não ter a sua própria independência, a sua própria individualidade, sempre ter que ser codependente dos outros. Seja emocionalmente, porque não tem confiança, seja intelectualmente, porque não tem habilidades, não tem técnica, seja espiritualmente, porque não consegue conduzir o seu próprio espírito, seja de forma material, porque não consegue se sustentar. Então aqui é muito importante para vocês que vocês parem, né, de limitar ali as suas essências e comece a cuidar mais do que é importante nesse momento. E que vocês saibam aqui equilibrar as situações que no momento não estão de acordo com o que está previsto para o caminho de vocês. Parem de se cobrar tanto, parem de se cobrar de eu preciso sempre estar dando conta de tudo, eu preciso ser perfeito ou perfeita, eu preciso ser uma boa filha, eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, um bom profissional. Parem de se cobrar nesta proporção. Você tem que sim ser competente, ser uma pessoa boa, mas não se cobre muitas vezes para ser bom para quem é ruim. Não se cobre muitas vezes por estar dando tanto de si e às vezes não está tendo um reconhecimento. Não se cobra, não joga esse peso sobre os seus ombros aqui. Libera isso. Libera. Porque se vocês começarem nesse momento presente a focar no que vocês realmente querem, além de vir esse espírito valente, esse espírito de luta, de caça, de ir atrás, vocês vão ter uma estabilidade aqui. Seja profissional, seja financeira, seja uma estadia, seja até uma estabilidade num desenvolver ali de uma dinâmica de um relacionamento. Mas não se coloquem a se manter nesse estado. Porque vocês estão tendo muita perda de tempo, não estão ficando bem com a situação, não estão conseguindo decifrar a própria intuição. Então é importante ter o seu momento de privacidade, ter o seu momento individual, para refletir sobre a própria vida e ver quais são os passos seguintes a serem tomados aqui. Certo? Então, essa é a mensagem para vocês, grupo 1 da espiritualidade. Espero que de alguma maneira tenha os ajudado. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando. E agora eu vou dar seguimento com o grupo 2. Sejam abençoados. Tchau, tchau, grupo 1. Se cuidem. Muito bem, grupo de número 2 que escolheram aqui a opção da coruja. Eu estou captando aqui que vocês são pessoas bastante sensíveis, pessoas muito emocionais,
que para vocês um deslize, um engano, uma ilusão, dói de uma forma muito profunda. Às vezes tudo pode estar indo bem em suas vidas, mas quando ocorre algum desalinhamento emocional, é como se isso tomasse tanto da energia de vocês que acaba os paralisando. Porém, a espiritualidade, ela diz para vocês, com essa imperatividade, com essa sensibilidade, se dedicar a pessoas ou situações que tragam para vocês um verdadeiro equilíbrio. Não que as outras pessoas tenham essa obrigação, mas pessoas que mantêm as coisas em equilíbrio. Vocês também têm um nível aqui, um estágio de uma faculdade mediúnica que precisa ser mais desenvolvida, precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. Então aqui, grupo 2, quando fala sobre níveis, né, de faculdade mediúnica, vamos dizer que vocês precisem ali, é como se fosse uma faculdade normal, ok? Vocês precisem ali estudar mais, entender mais essa mediunidade. Muitas vezes até buscar ajuda para que vocês compreendam isso de uma forma mais inteligente, porque a inteligência é importante para saber lidar ali com a situação. Porque muitos aqui podem estar absorvendo uma certa energia, ou até mesmo, sabe quando você chega num ambiente e parece que todo mundo começa a implicar com você, você sai para algum lugar, parece que sempre tem alguém ali querendo causar algum atrito, ou você sempre se sentiu muito perseguido ou perseguida pelas pessoas? É porque existe algo a ser desperto aqui. Alguns têm até a consciência, porém outros não. E essa energia ela precisa ser desperta, essa mediunidade ela precisa ser ali equilibrada para que isso não comece a atrapalhar o cotidiano de vocês, as relações de vocês e até a concentração de vocês aqui. Uma dica seria muito bom para vocês que estão nesse procedimento de mediúnico, vocês fazerem ali uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou O Céu e o Inferno. Ambos os livros, eles são de Allan Kardec. Seria muito bom para vocês fazerem essa leitura para entender melhor o que está acontecendo ali de forma mediúnica com vocês. Ok? Vocês têm aqui uma energia ancestral que está ali auxiliando, que está ali protegendo, mas que acima de qualquer coisa é uma energia que emana boas vibrações para vocês. Que emana boas vibrações, emana ali muitas vezes bons sentimentos. E nos momentos que vocês estão aflitos, estão em choro, estão com alguma crise ou estão passando qualquer dependência ali, é uma energia que ela instrui e ajuda vocês a entenderem o momento e também se liberarem disso. Essa energia ancestral, ela vem ali representando um papel maternal. Uma avó, uma mãe, uma tia, alguém que foi uma pessoa que, quando encarnada, foi uma pessoa excelente quando encarnada. É claro que cada um, né, tem uma pessoa diferente, mas aqui é uma energia que carrega a maternidade, o nutrir, o amparo, o acolher. É uma pessoa que nunca foi maldosa com os outros, sempre foi uma pessoa do bem. Para alguns aqui, essa ancestral, ela tinha grandes habilidades culinárias.
uma energia que sabia também ali. Quando eu falo sobre habilidade culinária, eu falo sobre uma pessoa que sempre cozinhou desde muito jovem. Mas para todos vocês, aqui é uma energia maravilhosa. Só de sentir a energia, eu me sinto confortada. Então aqui é uma energia que possivelmente nutre, cuida, ampara. E foi uma pessoa excepcional, excelentíssima, quando estava encarnada. Vocês estão também aqui no momento de transição, tá? Vocês estão aqui no momento de transição. Esse momento de transição está elevando vocês para uma boa energia, para uma boa vibração e para boas oportunidades. Então, muitas coisas que vocês vieram passando estava relacionado com um karma. Porém, esse karma, ele não é relativamente de uma vida passada. É um karma que vocês criaram ali com outras energias um pouco mais jovens. Quando eu falo jovens, eu estou colocando aqui uma idade de 20, 22 anos. Às vezes você conheceu alguém, não foi uma relação bacana, ou você não teve amigos legais, ou você não deu seguimento com o colégio. Tem alguma questão aqui que foi criada uma situação karmática. E nesse momento vocês estão transitando, estão saindo dessa situação porque já houve o aprendizado, o entendimento a respeito das coisas. E agora a sua vibração ela está se elevando. Isso desperta o lado criativo de vocês. Isso desperta as suas habilidades e, inclusive, a questão da mediunidade aqui. Falando sobre a mediunidade, outros de vocês aqui têm uma ancestral muito antiga. Uma ancestral muito, mas muito antiga, que possui um conhecimento raríssimo. Então, vocês tendo tudo isso, aprenda, tentem absorver, entender, ler, compreender, para que vocês absorvam esse conhecimento. Porém, fala sobre um fim de karma e vocês entrando aqui numa boa energia. E isso também traz ali uma expansão de consciência. Grupo 2. As pessoas precisam lidar com situações difíceis. As pessoas elas precisam passar por essas situações difíceis porque é a situação difícil, é a dor, é as expiações que vai fazer com que vocês mudem a forma de agir. E para isso precisa haver, né, a necessidade de um empurrãozinho. Entenda que karmas ou qualquer coisa ruim que nos aconteça não é porque estamos sendo punidos por Deus, é porque é necessário esse tipo de situação para a gente mudar, para a gente evoluir. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nós estamos ali no meio, né? Porque existem outros mundos, existe um mundo mais evoluído, existe um mundo que realmente ali a vibração é hostil, e nós estamos aqui no meio termo. Estamos aqui no meio termo, porque nós temos ainda a oportunidade de melhorar os nossos espíritos para poder ir para um mundo melhor. Só que precisamos aprender as coisas. Se você fica enfermo ou enferma, você está sentindo dor no seu corpo, o que você faz? Vai no médico para cuidar daquela dor. Se você está lidando com uma pessoa que não te respeita, não te convém, o que essa pessoa está ensinando? Está ensinando uma coisa? Não. Mas a situação está ensinando para vocês que vocês não devem lidar ou manter relações com pessoas que não respeitam, porque são pessoas que não evoluíram, eles ainda não chegaram lá. E o fato de você não compreender isso faz com que você saia dessa energia e desça para a energia deles. Então aqui
é muito importante que vocês entendam que toda essa situação que ocorreu foi sim uma questão karmática, porém vocês estão se liberando e isso está expandindo a consciência de vocês. Até de uma forma espiritual, para vocês que já têm um entendimento da espiritualidade. Muitas vezes você estava ali se dedicando espiritualmente, atendendo, né, um consulente, você não estava ali muitas vezes tendo um segmento que estava te ajudando, porque você estava absorvendo energia negativa, muitas vezes você estava se desestabilizando. Só que aí o que acontece? Ocorre uma situação espiritual para que você passe a ter uma visão diferente e você mude a sua forma, que vai ajudar você e vai ajudar aqueles que você orienta também. Tá? Então fala sobre essas questões. Vocês estão aqui realmente saindo de tempos escuros e vocês estão fazendo esse cruzar aqui. Vocês estão ultrapassando a ponte, isso é muito bom. Porque vocês estão agora indo para a sua elevação. Para aqueles que precisam, né, lidar ali com a mediunidade que não está desenvolvida da forma correta, o primeiro passo é ir em busca. É ir em busca de ajuda, ou é fazer as leituras. Recomendei 2 livros incríveis aqui para vocês. É buscar entender o que está ocorrendo com a sua energia. E você fazendo isso, você vai para essa era da luz aqui. Já com outros, né, que já estão ali porque já expandiram a consciência, já passaram por todo o trânsito aqui. Ok? Então, é importante para vocês que se dê o primeiro passo, vocês estão recebendo um chamado. Muitas vezes, o que ocorre? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está na sua casa e você começa a ver vários vultos. Você se espanta, você se assusta, você quer correr. Qual que é a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam? Ah, alguém deve estar enviando trabalhos espirituais para mim. Ah, esses espíritos, eu estou vendo vulto aqui, deve ser porque eu estou com obsessor. É o que as pessoas sempre pensam em primeiro momento, o negativo, mas ninguém para e pensa assim, eu tô vendo vulto, talvez chegou o momento de eu procurar uma igreja, um centro espírita, um centro de umbanda, um culto, porque se eu tô vendo isso, existe alguma coisa em mim? E se existe alguma coisa em mim, eu preciso cuidar disso, eu preciso saber o que está acontecendo. Entenderam a sacada? Então é como se tudo que, às vezes, o que você vê, você estipula ali um certo negativo, mas às vezes é um chamado, falando, vem, vamos lá, vamos se reconectar, vamos entender o que está acontecendo, vamos cumprir uma missão, ok? Porque aqui fala sobre essa expansividade de consciência, indo por um caminho melhor. Aqui também fala sobre pessoas que tinham um certo ceticismo, e que houve aqui uma situação na vida que considerou muitas vezes uma situação impossível a nível intelectual, né, lógico, e que expandiu sua consciência, já foi em busca, né, de se entender, de se compreender. Isso é muito bom, é dar o primeiro passo. Vocês estão saindo aqui de um certo sofrimento e de certos comportamentos que vocês tinham que também causavam sofrimento. Então, o que quer dizer essa energia? Grupo 2. Às vezes, a gente tem uma mania, né, de ficar investigando uma rede social. A gente fica perdendo muito tempo ali olhando rede social de ex, olhando rede social de quem não gosta da gente. Não é verdade? Muita gente faz isso. Só que esse tipo de comportamento estava causando mal para quem estavam fazendo. Cessou, acabou, consciência expandiu, isso aqui não faz mais parte de mim. Então isso é um exemplo, tá, que eu estou dando. Mas aqui é como se vocês estivessem deixando aqui hábitos negativos que estavam trazendo sofrimento para vocês. Vocês estivessem se liberando de tudo aquilo que trazia desconstrução, que até às vezes até uma desconstrução de trauma também. E vocês agora vão começar
a movimentar suas vidas aqui, a movimentar suas vidas. Com maior certeza, com maior convicção, porque de fato isso é importante. Também fala aqui sobre uma mudança que vai trazer para vocês reconhecimento. Então você pode estar mudando de área profissional, você pode estar mudando de residência, você pode estar mudando de localidade. Existe uma mudança aqui que será feita, ou, né, como aqui estava trazendo. Você está saindo ali de uma situação de maus hábitos, não está mais lidando com o sofrimento, sua vida está mudando e a partir disso você começa a receber conhecimento. Seu reconhecimento profissional, seu reconhecimento familiar, seu reconhecimento, o seu valor dentro do seu relacionamento. As pessoas passam a olhar vocês com maior respeito e passam a notar a sua maior dignidade aqui. Ok? Então aqui fala que vocês estão saindo ali de um período difícil, né? Eu poderia até dizer aqui, né, a questão assim de muitas vezes se sentir humilhados, rejeitados, retraídos, e agora se abandona esse fardo que machucava, esse fardo que era dolorido, para ir em busca daquilo que agrega. Então existe uma mudança muito boa aqui para vocês, muito boa. Mas é importante dar o primeiro passo. E com isso fala sobre vocês tendo uma expansividade. Se você hoje, né, tirando aquelas mudanças que eu mencionei, se você hoje está buscando algum crescimento na sua vida, seja ele financeiro, seja ele profissional, seja às vezes aumentar a família, ou até mesmo ir para um local que você se sente seguro, segura, se sente bem, isso está sendo vos dado. Então aqui a espiritualidade fala sobre a questão de vocês estarem se movimentando e vocês aderindo ali um reconhecimento e expandindo algo importante para vocês. Para aqueles outros que sentirem ali uma certa dificuldade de dar o primeiro passo, peça ajuda à sua ancestral, peça ajuda a sua ancestral aqui, peça ajuda para os irmãos de luz, porque eles vão posicionar você e vão engatilhar ali para você seguir o seu percurso. O que vocês não podem fazer é continuar nesse martírio aqui, ok? Muito bem, grupo de número 2. Essa é a leitura de vocês, eu espero que a leitura tenha os orientado de alguma forma. Muito obrigada a todos que acompanharam a leitura. Sejam abençoados, se cuidem, e agora eu vou dar seguimento com o grupo 3. Tchau, tchau. Muito bem, grupo de número 3, que escolheram aqui a carta do Corvo. Vocês têm uma energia aqui bastante premonitória. É como se vocês tivessem ali uma certa vidência, ou até mesmo uma clarividência, mas vocês têm aqui um espírito que já tem ali uma afinidade muito grande com o plano espiritual, um espírito ali que é um pouco mais discreto, procura às vezes ficar muito ali no oculto, traz um certo mistério, mas é um espírito que, por manter uma afinidade muito grande com o plano espiritual, consegue trazer ali certas afirmações, certos sinais. Então, vocês representam aqui pessoas que recebem ali mensagens, intuições, relatos, para que de alguma forma vocês contribuam ou com algo em suas vidas ou para com o seu semelhante. Mas é como se vocês conseguissem ver
não o físico, ou as atitudes da pessoa, o que ela fala, né? Escutasse o que ela fala. É como se vocês conseguissem enxergar a alma das pessoas aqui. E conseguissem ainda decifrar se essa pessoa está falando corretamente, se essa pessoa ela está com algum engano, se essa pessoa está intimidada ou intimidado com a sua presença. É um espírito muito forte aqui. E isso é algo que vocês trazem desde seus nascimentos. Quando nascidos, vocês já tinham ali essa visão. Ainda quando criança, já um pouquinho ali na fase dos 8, 9 anos, vocês já captavam as coisas da sua casa, dos seus pais. Aqui tem pessoas, né, que teve ali os pais separados, mas que sabia que isso iria acontecer, ou que pressentiu que alguém da família ia partir. Então isso é uma mediunidade que vocês já vieram ali praticando desde muito pequenos. Poderiam ter sofrido muitas coisas, inclusive, por não saber do que tinha, do que era, do que carregava. Outros aqui podem ter aqui uma facilidade de lidar ali com o lado mais infantil. Quando eu falo lado infantil, eu falo sobre as crianças, né? Pode haver ali uma missão interligada aqui com crianças. Muitas vezes você é uma pessoa que precisa educar as crianças, ensinar as crianças, cuidar das crianças. Mas aqui está muito relacionado a uma missão. Muitas vezes a sua missão aqui é ser uma professora do ensino fundamental, ser uma psicóloga que seja especializada na parte infantil, né? Aqui tem, ou ser uma conselheira tutelar, um conselheiro tutelar. Então aqui fala sobre realmente defender os direitos das crianças, seja dentro de uma questão legislativa, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, se você exerce uma função deste nível, ou até mesmo em outras áreas. Mas vocês têm aqui uma criança interior divina, magnífica, porque fala que é uma energia que está desperta. E poderia realmente ali, como eu falei, eu vejo sofrimento aqui. Eu vejo sofrimento. Então muitos aqui poderiam ter sofrido muito pequenininhos ainda, porque não entendia com o que estava lidando, não entendia por que passava certas situações, mas isso que vocês passaram aqui amadureceu vocês. Aqui vocês amadureceram antes do tempo? Sim, mas era necessário porque faz parte da sua alma. A sua alma não ia conseguir se adaptar num corpo imaturo, com uma mente complicada ou sem entendimento. Então, foi necessário essa lição para vocês amadurecerem. Para vocês amadurecerem. É difícil? É difícil. Mas foi para amadurecimento. E muitos aqui têm uma facilidade muito grande de trazer para o outro ali um sentimento, né, benevolente, um sentimento humanitário. Vocês podem também, né, ter uma alma assim, que sempre se importa, né, com a coisa que é justa, com aquilo que é moral, que sempre procura, né, ser bom para os outros. Procura sempre ser bom, mas também, claro, tem os seus limites. Né, tem os seus limites. Mas aqui vocês são pessoas que têm assim uma doçura, a alma de vocês é encantadora. Porque as pessoas em torno de vocês sentem tanta confiança, veem vocês como bons amigos, bons profissionais, veem vocês como boas pessoas para estar por perto. Existem pessoas aqui da convivência de vocês, assim como pessoas que já passaram por suas vidas, que são pessoas que têm uma imensurão assim, de gratidão. É imensurável, né? De gratidão. É como se essas pessoas, quando parassem para pensar em vocês, pensassem o seguinte:
como foi bom ter conhecido essa pessoa, como é bom ter essa pessoa na minha vida, porque essa pessoa ainda me faz acreditar no bem. Essa pessoa ainda me faz acreditar que existe verdade nas coisas, que existe amor verdadeiro, que existe bons profissionais, que ainda existe pessoas que estão contribuindo a ajudar. Então, vocês passam, né, essa imagem aqui para os outros. Mas não é só essa imagem que vocês estão passando. Então aqui, eu vou explicar aqui o que a espiritualidade está dizendo. Essa é a alma de vocês que se preocupa. Vocês se preocupam. Por mais que vocês às vezes tentem ficar frios ou vocês tentem ficar isolados, introspectivos, ainda assim é uma alma que vocês carregam. Todos nós precisamos do nosso período de recolhimento, do nosso período de silêncio. Todos. Isso vocês também têm. Mas também há aqui uma energia, a energia de vocês atrai bastante tentação, principalmente a nível sexual. A energia de vocês atrai bastante. Por quê? Porque vocês também têm um poder sexual aqui. Certo? Então, da mesma maneira que nesse corpo que vocês carregam, nessa matéria, vocês habitam ali uma alma genuína, benevolente, humanitária, que dedica amor por onde vai, por onde passa, sempre deixa ali um respingo de bons sentimentos, de boa afetuosidade. Por mais que a alma de vocês sejam assim, existe um poder sexual. Então eu entendo aqui que deve ser difícil para vocês, né, deixarem assim pesado na balança aqui. Porque em algum momento pode cair mais para o lado sensual, outro momento para o lado mais de amor. Então assim, o que a espiritualidade diz para vocês que podem acabar, né, passando por essas questões? Para vocês equilibrarem, porque o poder sexual, a sensualidade não é uma coisa negativa. Não é uma coisa negativa, é uma coisa da natureza. Só que se você utiliza disso para se envolver em situações maliciosas, situações negligentes, você, além de deixar essa energia nefasta, você quebra a sua, vamos dizer assim, a sua pureza que a sua alma tem. Então, uma alma assim precisa equilibrar essa outra energia. Porque se vocês pegarem isso aqui e ficar lá sensualizando, ok, já pode ser da própria energia, um olhar sensual, um jeito de andar sensual, tá tudo bem, isso é bonito, isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa que devemos repelir. Mas quando essa energia ela toma uma proporção excessiva, o que é uma proporção excessiva? Um ciúmes exagerado, uma sexualidade exagerada, sem controle, né? Quando você não consegue equilibrar, você perde o controle. Além dessa energia se tornar algo nefasto, porque você começa a agir fora do que você é, você começa a atrair só pessoas negativas para o seu caminho, você quebra com a pureza que a sua alma carrega, com esse lado bom. E aí o que acontece? Essa energia está em alta e se manifesta o lado sombra. E o lado sombra nunca é interessante. É interessante entendê-lo, tá? Saber lidar com ele e domá-lo, mas nunca é interessante viver sempre no lado sombra. Então vocês precisam aqui equilibrar, procurar sempre manter a sua mente com padrões elevados, né, de bons pensamentos. E na hora que vocês perceberem, não importa quem seja, que existe uma energia rondando, não se conecte. Eu vou ser bem direta com vocês, grupo 3. Muitos aqui despertaram-se espiritualmente e quando você desperta espiritualmente, a vida material já não é mais satisfatória. Quando você desperta espiritualmente, você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa de prosperidade, de sucesso, isso não tem nada a ver, ok? Não tem nada a ver. Mas nada disso é importante. Quando você desperta espiritualmente, você pode ter
1 milhão na conta, o carro mais caro do mundo, a casa mais cara do mundo, você vai ser grato, grata por ter conquistado isso, e você vai dar um crédito pelo seu trabalho, você vai respeitar e tudo mais. Só que aquilo não é o que é importante de fato, porque você entende que você pode ter tudo, mas você não precisa se perder para ter tudo isso. Que você pode ter muito dinheiro, mas você não precisa vender a sua alma para ter esse dinheiro. E quando eu falo sobre vender alma, eu falo sobre se corromper, sobre se submeter a coisas erradas para conquistar um patrimônio, para conquistar um imóvel. Então, como vocês já estão despertos, é muito difícil vocês ainda quererem se enquadrar nesse tipo de situação. Ir numa balada, comemorar uma festa com um monte de pessoas. Não importa, vocês vão sair de lá se sentindo mal, porque a sua energia não pertence a esse lugar. Vocês têm um poder sensual? Tem, claro, que como eu mencionei, não é feio isso. Só que se isso aqui ganha força, e o que ganha força? Os prazeres da carne. Os prazeres da carne que dão força para essa energia se manifestar. Aí vocês têm que começar a revisar e neutralizar isso, certo? Então lembre-se, estar desperto não significa que você não deve prosperar. Pensar assim é pensar de maneira tola. Você pode ter muito dinheiro, você pode prosperar, você pode ter coisas boas, você pode manter uma qualidade de vida boa, mas dentro da sua consciência, daquilo que você entende do que você veio fazer aqui na Terra, qual é o objetivo que cada espírito aqui encarnado tem que passar? Você sabe que aquilo não passa de bens materiais conquistado pelos seus esforços, mas o que você precisa conquistar é a sua evolução de alma. É evoluir, para não precisar mais estar aqui de novo, fazendo tudo isso. Então tenham cautela, o espiritual diz, tenha cautela nos lugares que vocês se colocam, ok? Aqui fala que as coisas aqui não leve a vida assim tanto a trancos e barrancos, sabe? Não se coloque numa posição de ficar, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Sabe, aquela energia assim excessiva. Isso gera ansiedade, depressão, mal-estar, desconforto, não entra nessa energia. O espiritual, ele diz para vocês, não seja tão sérios. Quando eu falo de não ser tão sérios, às vezes você se reúne ali com os amigos, dá uma risada. Você não precisa abrir a sua vida, mas conversa, interage. Aqui tem energias que são tão sérias, que se for fazer aniversário e alguém fazer uma festa surpresa, sai da festa aborrecido ou aborrecida. Então, saibam aproveitar, saibam se divertir de verdade, é o que o espiritual vem dizendo. Saiba se divertir de verdade. Procure o que é diversão para você. Será que a diversão para você realmente é os ambientes que você está frequentando? Principalmente, assim, ambientes aglomerados. Se você vai para uma natureza, vai fazer uma trilha, vai praticar um esporte, tudo bem. Mas se você vai para ambientes onde as energias negativas têm uma maior potência, você se diverte ali? Você realmente se diverte ali? É o que o espiritual vem dizendo. Então chegou o momento de vocês relaxarem e realmente se divertirem em coisas que fazem vocês se sentirem bem. E tudo isso que está ocorrendo, né, que vem falando aqui sobre o desabrochar da rosa, está acontecendo para o seu bem, para o seu benefício. Não está acontecendo contra você. Contra vocês aqui. Então, é importante entender certas circunstâncias, porque as coisas elas não vão ser mais como antes, porque vocês amadureceram. É a mesma coisa que, vamos colocar um casamento.
Tem um homem casado e um homem solteiro. Os dois são amigos. O solteiro, ele tá saindo ainda, tá conhecendo pessoa, ele tá na fase dele. O casado, ele tá numa fase de construir uma vida com uma outra pessoa. Ele tem uma responsabilidade maior na vida dele. Às vezes os filhos, às vezes ali lidar com a esposa, ter que trazer muitas vezes um sustento. O solteiro, ele não tem preocupação. Ele sempre vai ter ali possibilidades, paqueras, ele não precisa ter ali, vamos dizer assim, poupar o dinheiro dele, porque ele não tem gastos com ninguém, não tem gasto, mora sozinho, tá tudo bem, entende? Então, assim, essas duas pessoas, elas não vão conseguir sair para o mesmo lugar, porque o lugar para onde o solteiro vai, o casado não pode ir porque é casado. E o lugar para onde o casado vai, para o solteiro é um tédio, porque não tem a animação que o solteiro busca. Vocês compreenderam? Então é como se vocês estivessem aqui, que realmente entender que vocês amadureceram, entender que já houve o despertar e que as coisas não vão ser mais como antes, tanto a nível de amizade, tanto a nível de pessoas que vocês já se relacionaram, até a nível de entendimento espiritual. Tá? Então é importante que vocês entendam isso. E isso não está acontecendo porque Deus, a espiritualidade, os orixás querem afastar vocês de tudo e todos. Isso está acontecendo porque é importante essa evolução para vocês, porque vocês têm propósitos maiores a serem assumidos lá na frente. Vocês têm propósitos maiores a serem assumidos lá na frente. E para vocês aqui que estão grávidas, que estão me ouvindo, esse bebê que você carrega no seu ventre, esse bebê tem uma relação, uma conexão muito forte com vocês de várias vidas anteriores aqui, vidas passadas. Então vocês vão sentir uma grande afinidade ao nascimento, não só por ser filho ou filha, mas uma grande afinidade, e vocês vão se sentir sempre ali conectados. É uma energia, não é só uma questão maternal, é muito mais além do que isso. Ok? Mas é importante que vocês entendam que os passeios, as pessoas não vão ser mais como antes. Aqui vocês poderiam ter se afastado de muitas pessoas, ou essas pessoas se afastaram de vocês. Porque elas ainda estão no processo delas. E elas não querem abdicar desse processo ainda. Porque aqui é como se muitos se sentissem às vezes atacados aqui, que tivesse que todo momento ficar tentando de alguma forma se proteger, ou sempre estar lutando para dizer a verdade. Mas o que vocês sabem basta. Vocês aqui têm uma energia de estabilidade. Vocês têm uma energia aqui não só de ter estabilidade, como de serem pessoas que têm essa prosperidade. Mas o que despertou essa prosperidade? A sua prosperidade de alma. Porque não basta apenas ter dinheiro. Não basta ter uma vida luxuosa, não basta ter uma vida, é uma qualidade de vida normal. Se você não tem uma prosperidade espiritual, se você não pensa como alguém próspero, se você não sente como alguém próspero, você nunca será próspero, você nunca será próspera. Vocês carregam essa energia e vocês estão indo de encontro para algo que vai promover para vocês estabilidade. É realmente se sentir confortável, mas vocês têm que abandonar aqui essas dualidades. Vocês têm que abandonar aqui essa desconfiança do seu próprio ser. Aqui é preciso que vocês sejam fiéis a vocês, convictos a vocês aqui. Sabe, tem que quebrar esses conflitos, essas dualidades, de se culpar muitas vezes por ser quem é, se culpar muitas vezes de ser assim.
como se fosse culpa de vocês serem uma pessoa evoluída, desperta. Vocês estão lá na frente. As outras pessoas vão ter que passar vários processos para chegar perto de vocês ou até ultrapassá-los aqui. Mas não a nível, tá, de superioridade ou inferioridade, mas eu falo sobre nível de evolução. Então parem de se conflitar ou parem de conflitar esses dois lados aqui, equilibre os dois. Saiba o momento de ser humano, humana, ser benevolente, ser uma pessoa boa, e saiba o momento de seduzir, porque às vezes vocês têm um relacionamento. Então saiba equilibrar. Não deixe uma coisa influenciar na outra, mas saibam equilibrar. Aqui, vocês também podem ter boa aparência, serem muito bonitos, muito vaidosos, e às vezes vocês querem, por exemplo, falar da palavra de Deus, ou você quer transmitir uma mensagem espiritual. Só que as pessoas, elas às vezes estão mais preocupadas com a sua aparência, interessados em outras coisas do que ouvir as coisas boas que vocês estão dizendo. E às vezes isso está incomodando vocês e por isso que vocês entram nesse conflito. Ou você está tentando ali mostrar um lado seu, que é um lado mais genuíno, e as pessoas só estão enxergando a parte sexual. E isso incomoda vocês também. Mas aqui a espiritualidade, ela não orienta a abandonar a sua parte, o seu poder sexual, mas para que você equilibre ele. Para que você equilibre ele. É só não tornar, né, as energias ali muitas vezes perversas. Vocês precisam realmente serem mais práticos, serem também assim mais para frente, mais confiantes, acreditar no seu poder de expressão, no seu poder de dicção. Porque as pessoas, elas têm uma aparência de vocês, assim, uma impressão de que vocês são pessoas bastante intelectuais, bastante desenvolvidas mentalmente e que possuem aqui alguma estabilidade. Por mais que você sinta que não, mas as pessoas olham vocês como pessoas estáveis. E às vezes elas não entendem como que vocês conseguem equilibrar algumas questões aqui. Mas eu sinto que existe aqui um nível de estabilidade. Existe um exercer maior do intelecto, então estudos, trabalho, está totalmente favorecido. Mas guardem com vocês aquele que te ataca, aquele que quer ir contra. Reparem, muitas vezes a pessoa está insatisfeita com algo dentro dela ou dentro dele. Às vezes alguém vai lá na sua rede social e fala, você é feio, você é feia. Não é que você é feio ou feia. Às vezes a pessoa ela tem um problema interno com ela tem alguma coisa nela que ela não aceita, e ela acha ali um momento apropriado para te atacar, para soltar de dentro dela uma coisa que ela não aceita nele ou nela mesma. Porque uma pessoa bem resolvida, uma pessoa feliz, uma pessoa amada, uma pessoa próspera, ela não está preocupada se o outro tem uma boa aparência ou não, se o outro é inteligente, ela não está preocupada, porque ele está vivendo a vida dele, ela está vivendo a vida dela. Ela não quer saber do outro. Então é muito importante que vocês entendam isso. Porque as coisas elas tendem aqui a se desenvolver para vocês. Ok? E claro, aonde uma alma é assim, se tiver outra que é assim, as coisas não vão dar certo. Uma pessoa que é mais espiritual, mais alma, e a outra que é puro carnal. Então talvez chegou um momento de alguns de vocês acordarem aqui para uma certa realidade. Aonde alguém é muito espiritual e o outro é muito carnal, essa história ela não vai dar certo. E eu não falo isso para desanimá-los, mas é porque é uma verdade. É uma verdade. Porque vocês vão querer que a pessoa seja assim, mais espiritualizada, seja uma pessoa mais calma, tenha bondade, e a outra pessoa que só quer saber do carnal, às vezes tem vícios, às vezes é uma pessoa muito assexuada. E aí o que acontece? Para uma pessoa que carrega esse tipo de energia, essa energia sobrecarrega essa.
Então precisa aqui realmente começar a ter um entendimento referente a isso. Tá? Isso vai ser muito importante para tudo que vocês estão vivendo, para tudo que vocês estão passando aqui. Ok? Muito bem, grupo 3. Essa é a leitura de vocês. Eu espero que de alguma forma a leitura tenha os orientado. Muito obrigada a todos que acompanharam. Sejam muito abençoados. Se cuidem. Agora eu vou dar seguimento com o grupo 4. Tchau, tchau. Muito bem, grupo de número 4, que escolheram aqui a carta do lobo. Aqui são pessoas que têm um espírito que para os outros representa uma certa incógnita. Porque as pessoas, elas nunca sabem o que esperar de vocês. Seja uma reação, seja um sentimento. Porque vocês conseguem muito bem caminhar em solitude e também conseguem se adaptar aos ambientes, a um grupo. Então vocês têm dois lados que são dois lados muito interessantes que faz parte, que compõem o seu espírito. Que é o saber caminhar sozinho e sozinha para o entendimento de si ou de situações, mas também se colocar a compartilhar com os demais uma vida. Então vocês carregam aqui um espírito nessa magnitude. Ao mesmo tempo que uma rosa é bela, ela também tem seus espinhos. Isso decifra a energia de vocês. Ser bom com quem é bom e ser mal com quem foi mal. Então vocês são pessoas que o espírito de vocês atua desta seguinte forma. Se você me respeita, você tem meu respeito. Se você me ama, você tem o meu amor. Mas se você me detesta, você tem a minha indiferença. Se você não gosta de mim, você tem o meu desprezo. Quando eu quero estar só, eu fico só. E assim eu sigo bem. Quando eu quero estar com alguém, eu sigo esta caminhada com alguém. Então, com vocês não tem meio termo. É assim, pronto e acabou. Né? Então, mas são pessoas estratégicas, é claro. E que são muito protetoras também. Vocês têm uma energia aqui, um espírito muito protetor também. Vocês gostam de proteger. Vocês podem ter até ofícios demandados a isso. Ok? Alguns aqui estão sendo preparados para um propósito que, por mais que vocês tentem correr disso, por mais que vocês não queiram lidar com isso, vocês vão ser empurrados diretamente para isso. Então vai chegar um certo momento que não vai ter, né, vamos colocar assim, uma escapatória. Não vai ter uma escapatória. Vocês podem estar sentindo uma vontade de estudar algo, vocês podem estar sentindo uma vontade de começar um empreendimento, vocês podem estar sentindo uma vontade de mudar de ofício, ou até mesmo alguém está chamando sua atenção e você quer essa pessoa e não sabe se deve. Então, assim, existe algo que por mais que vocês tentem lutar contra, ou por mais que vocês se neguem a enxergar, esse algo, ele vai vir de encontro com vocês. E que vai trazer, assim, um mexer nos seus sentimentos. Porque com a mente vai mexer automaticamente, mas com os sentimentos, pelo sentimento ser algo mais profundo, vai mexer também. Isso que vem de encontro com você está destinado. Isso é uma coisa, é uma obra do destino, ok? Não é uma situação de livre-arbítrio aqui, já estou sendo bem direta. Aqui é uma coisa que já estava programada para acontecer. Já estava programada para acontecer. E por mais, como eu falei, por mais que vocês tentem lutar contra isso, não vai adiantar porque esse é o seu propósito de vida.
É um serviço que você presta e que vai tomar muito a sua atenção, muito o teu foco aqui. Né? Muitas vezes você vai ter que focar, se responsabilizar, se dedicar aqui. Bom, Mestre Jesus. Isso aqui fala muito sobre uma possibilidade que vocês vão obter, que é uma possibilidade muito graciosa. Porque Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio com uma missão, certo? Todos sabem disso. A missão dele era mostrar para as pessoas e ensinar as pessoas, ajudar as pessoas, mas acima de tudo compreender o Pai que era Deus. O reinado de Jesus nunca foi na terra. O reinado de Jesus sempre foi aos altos. Então, quando ele é questionado, tu é rei, Jesus? Jesus responde, não da terra, né? Sou rei, minha morada é na casa do Pai, na casa de Deus. Mas Jesus, ele veio, cumpriu a missão dele, sem reclamar, questionou, porém compreendeu, com muita simplicidade, com muita obediência, levando em consideração os princípios morais da espiritualidade. E assim irá acontecer com vocês. As pessoas, claro que ninguém vai poder ali se comparar à missão que Jesus passou ou ao tipo, né, de ser humano que ele foi ainda em terra. Mas cada um de nós carregamos a sementinha de Cristo em nós, no nosso essência e nosso coração. Cada um de nós carregamos. E vocês aqui têm uma missão, um propósito maior. Claro que não, nada se compara, nenhuma missão de um para com o outro se compara, cada missão é única. Mas existe uma missão, um propósito aqui que vai se fazer presente. Aqui também fala sobre um suporte. Vocês vão estar dando suporte, fala sobre sensibilidade, fala sobre a cura divina. Muitos aqui podem estar se preparando para ajudar pessoas, seja de uma forma de cura, seja através de um ensinamento, seja através de influenciar as pessoas a seguirem um caminho de Deus. Outros aqui têm uma missão ligada a um ofício, mas no caso aqui são ofícios que protegem ou cuidam ou curam. Então, às vezes, medicina, às vezes socorrista, às vezes enfermeiros. Professores. Agora, quando isso não se baseia muito no ofício, o que eu estou sentindo aqui é que alguns de vocês podem abrir algum empreendimento que tenha ligação com algum aspecto espiritual ou até mesmo religioso, mas que é algo que vai atrair sucesso e que faz parte, né, do destino de vocês se propor a isso. Essa energia ela tá muito bonita. Só de ter aparecido o Mestre Jesus aqui é maravilhoso, porque Mestre Jesus é o maior exemplo que a humanidade pode ter e o melhor mestre que a humanidade pode ter. Porque é claro que muitas vezes pode haver controvérsias na história dele, mas quando você escuta, quando você lê, quando você aprecia, você sabe que sim, que houve a existência de um ser assim tão divino em terra. Então aqui existe um propósito para vocês.
Aqui também o espiritual fala que a energia no momento de vocês está um pouco fragmentada. Quando a energia se coloca fragmentada, grupo 4, é o seguinte: você pode estar sendo várias pessoas, você pode estar tendo várias personalidades diferentes com pessoas diferentes e acaba que você não é você mesmo. Você sabe qual é o seu desejo, o que você sempre quis fazer, porque sempre as pessoas comentam sobre isso, ou você sempre se depara com isso, só que você nega isso e você começa a se fragmentar. Então eu vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas viram para você e falam assim: pô, grupo 4, você escreve tão bem, você deveria ser escritor ou escritora, porque o seu livro ia fazer muito sucesso, você tem um dom de escrever. Você vai num lugar, escreve alguma coisa, todo mundo comenta, todo mundo elogia, todo mundo aplaude, fala incrível. E aí, você sempre está recebendo um sinal ali, que você é bom naquilo, só que você não enxerga. E aí você tenta fazer outras coisas. Você tenta trabalhar numa empresa de administrativo, telemarketing, qualquer coisa digital, quando o seu lugar não é ali. Entende? Quando o seu lugar não é ali. Perdão. Às vezes, alguém vira e fala assim: nossa, você se dá muito bem em tal lugar, você deveria tentar, você tem talento. Você não escuta. Você vai trabalhar em outras coisas, ou vai fazer outras coisas, ou vai morar em outro lugar que não tem nada a ver com você. E aí você começa a ficar perdido, perdida, começa a fragmentar sua energia, começa a sentir medo, insegurança, né? As dúvidas, será que isso vai dar certo? Será que isso é pra mim? Principalmente se você está recebendo um chamado ali espiritual. Você começa, será mesmo que é um chamado? Será que eu sirvo para isso? Será que eu vou conseguir alguma coisa com isso? E tá lá algo falando, vem, vem. O que você quer fazer? Você quer se tornar o quê? Esse é o seu desejo? Você quer chegar nesse local? Você quer trabalhar nessa empresa? Você quer estudar tal coisa? Então vem, estou te chamando. Só que o que acontece? Vocês acabam se fragmentando. Ah, não é pra mim, não sei se devo, não sei se é uma coisa boa, não sei se vai ajudar, não sei se eu vou passar. Então, a espiritualidade, ela pede para vocês alinharem a vida de vocês, alinharem, precisa haver uma mudança aqui, para que vocês consigam ali chegar no seu objetivo. Eu já vi, grupo 4, muitas pessoas passarem suas vidas infelizes e insatisfeitas porque não seguiram o seu propósito, não seguiram aquilo que desejavam, às vezes por medo, por não achar que eram capazes, por não achar que poderiam. Só que foi como eu mencionei bem no início aqui. O espiritual fala que por mais que vocês tentem fugir de algo, ou não lidar com isso, ou negar isso, isso sempre vai estar puxando, chamando vocês. Só que falta aqui colocar as ideias mais organizadas, organizar os sentimentos, ser vocês mesmos, para que as coisas comecem a se desenvolver. Aqui existe para vocês uma segunda chance. Aqui há uma segunda chance. Um caminho para se redimir. Um caminho para se redimir com o seu passado. Vamos explicar aqui a questão do passado. Quando eu menciono passado, não estou falando de ex. Nessa situação, não estou falando de ex. Se redimir com o passado é o quê? No passado a gente erra, no passado a gente sofre, no passado a gente faz algumas coisas que não são legais. Então, às vezes a gente carrega o sentimento de culpa, carrega o sentimento de vergonha. Então, essa oportunidade que vem para vocês aqui de forma imediata, essa mensagem, essa oportunidade, essa oferta que vem,
é para se redimir com o passado. Então vocês estão tendo uma nova chance de fazer tudo diferente, de fazer as coisas de forma melhor e que isso vai trazer para vocês uma bênção, um retorno. Aqui existe algo que vai vir para vocês, é como se fosse uma segunda chance, porque como a espiritualidade falou, vocês estavam se negando a algo. Por quê? Não sei se vou passar, não sei se vou conseguir, não sei se é para mim, não sei se sou capaz. Então havia aqui uma fragmentação de não saber o que se quer. Então você vai alinhar a sua vida, vai chegar aqui uma oportunidade, uma proposta, uma chance, é uma chance. E você não deve resistir à chance, mas você deve ali, com maturidade, compreendê-la e aceitá-la, porque isso vai fazer com que você tenha uma segunda oportunidade, uma segunda chance e crie ali, né? Você vai se redimir com o seu passado, você vai deixar o passado para trás, você vai esquecer o que o passado causou, porque essa nova oportunidade é uma oportunidade feliz, é o seu propósito. É uma oportunidade feliz e é o seu propósito. Ok? Isso aqui tem a ver com uma viagem, um deslocamento. Para outros aqui, fala da aproximação de alguém mais jovem. Então, pode haver aqui uma pessoa mais jovem se aproximando de vocês com alguma oferta ou alguma proposta. Quando eu falo mais jovem, não tem tanta diferença de idade. Às vezes é 1 ou 2 anos, ok? Mas a idade é mais jovem. Vocês podem estar se mudando para catar uma nova oportunidade. Vocês podem estar fazendo uma viagem aqui. Alguém pode estar passando ali por vocês e notar alguma coisa e convidá-los para algo. Mas é uma coisa muito boa. É como se vocês tivessem realmente uma chance de recomeçar. Porque aqui eu estou fazendo algumas complementações. Aqui, enquanto vocês continuarem dessa maneira, perdidos, sem alinhar os seus propósitos, vocês vão viver em constante sofrimento. Vocês precisam realmente se recuperar. Porque aqui existe realmente uma questão que paralisa vocês. Por isso a necessidade do alinhamento. Outros aqui podem estar se colocando a ter que ajudar, por exemplo, mulheres que sofreram abusos, ou vocês estão se tornando ali psicólogos, oradores, pessoas que estão ajudando os outros aqui a se libertar de correntes traumáticas. E vocês realmente estão recebendo um chamado aqui. Aqui tem realmente a aproximação de uma pessoa, aqui tem uma oportunidade. Pede para vocês não se negarem a isso, não relutar contra isso. Vocês já vêm fazendo isso por muito tempo, isso está causando dor. Só que a partir do momento que vocês pararem de negar isso, vocês vão se liberar, vocês vão se desprender disso e vão conseguir seguir em frente. Ok? Mas aproveitem essa oportunidade, porque ela não vai se dar novamente, pode ser que ela demore muito. Mas aqui vocês vão precisar ter que deixar alguma coisa para trás, para que vocês comecem a movimentar a vida de vocês. Ok? Muito bem, grupo 4. Essa é a mensagem da espiritualidade para vocês. Muito obrigada por todos vocês acompanharem, ok? Queria até compartilhar algo com vocês. Antes de eu separar todas essas cartas, eu não olho, eu vou embaralhando
abro um leque, tiro e vou colocando assim. Então, assim, hoje eu senti a necessidade de, junto aqui à leitura, trazer o Mestre Jesus. Então ele está aqui do ladinho, orei para ele abençoar, para que me ajudasse a instruir todos vocês. E não posso negar que fiquei bastante emocionada quando eu vi aqui, né, a carta dele. Então, agradeço a Cristo, agradeço a todos vocês e que a sua missão seja feita, Grupo 4. Muito obrigada a todos, sejam abençoados. Até o próximo vídeo, se cuidem. Tchau, tchau.